2022 foi um ano intenso, né? Ainda bem que já acabou. Quer dizer, mentira. O que acabou, tecnicamente, foi o ano eleitoral. E a gente tem agora um novo presidente eleito que assume o cargo no dia 1º de janeiro do próximo ano. Muita coisa pode mudar com esse novo mandato. A gente ainda vai descobrir como que esse novo governo vai funcionar. Mas o ecossistema de desinformação que a gente acompanhou nessa última campanha e nos anos que antecederam a ela não vai simplesmente desaparecer. Sabendo disso, será que dá pra prever alguma coisa? Prever? Não. Mas existem algumas pistas fundamentadas que a gente pode seguir pra se preparar para os próximos anos, na medida do possível. Meu nome é Thiago Guimarães e essa é a Hora da Verdade. O zumbi da cultura pop está relacionado com muitas questões da vida real. Ele pode refletir a forma como certas populações marginalizadas são retratadas pelo discurso hegemônico, pode ser uma metáfora sobre guerra, saúde pública, questões sociais, pode ser qualquer coisa. No contexto desse vídeo, eu quero que você pense na ideia do zumbi não só como algo que se espalha indiscriminadamente destruindo a ordem social, mas também como um problema que está sempre voltando, mesmo depois que você tem certeza de que ele já morreu faz muito tempo, entendeu? Vai fazer sentido, fica comigo. Vamos começar então com um exemplo recente. Ainda no dia do segundo turno das eleições, logo depois da confirmação dos resultados, um curioso gráfico ficou circulando no Twitter. Eram 2 gráficos, na verdade. E eles supostamente revelavam uma diferença significativa entre a evolução da apuração das eleições nos Estados Unidos e a do Brasil. O gráfico mais linear da nossa apuração era supostamente meio esquisito quando comparado às linhas caóticas que, segundo a postagem, refletiam os números americanos. Mas essas 2 imagens são uma grande bobajada por 2 motivos. O primeiro é que, de acordo com a checagem da AFP, o gráfico norte-americano mostra, na verdade, dados de pesquisas eleitorais ao longo de uma campanha, não apuração. E o segundo motivo é que, mesmo se fossem realmente dados de apuração, essa comparação não seria válida porque os sistemas eleitorais do Brasil e dos Estados Unidos são bem diferentes. O interessante aqui não é nem tanto o gráfico mentiroso, mas a geopolítica da desinformação. Eu acabei de inventar esse termo. Eu tô falando de como uma mentira ou um dado meio suspeito que circula num país pode ressurgir das cinzas para corroborar uma desinformação que se espalha em outro lugar. Eu vou explicar melhor. Em 2020, não sei se você lembra, aconteceram muitas coisas. Dentre elas, as eleições presidenciais nos Estados Unidos e as eleições municipais aqui no Brasil. Mas olha que interessante. Num dado momento ali em novembro daquele ano, o Radar aos Fatos apurou que 1/3 dos tweets mais populares entre perfis bolsonaristas estava focado em difundir mentiras não sobre o que estava acontecendo aqui, mas sobre as eleições americanas. Por quê? Bom, a mentira mais difundida nessa época era de que o pleito americano tinha sido fraudado para beneficiar o candidato do Partido Democrata, o Joe Biden. Por que de repente isso se tornou importante aqui no Brasil? Porque de uma forma geral, esse boato funciona como um reforço para uma narrativa da extrema-direita em qualquer lugar do mundo de que um suposto sistema esquerdista globalista está conspirando contra ela. E que esse globalismo tá infiltrado nos tribunais de tudo que é lugar. Essa grande narrativa conspiracionista serve de guarda-chuva para várias outras mentirinhas menores, tipo os hackers da urna eletrônica, a sala secreta do TSE, a descrença com as instituições democráticas e tudo que a gente viu durante a campanha eleitoral de 2022. Então, sabendo disso, uma das maneiras de tentar entender como vai funcionar o ecossistema de desinformação no Brasil em 2023 é buscar enxergar o que é que já tá acontecendo lá fora, o que é que já aconteceu em outros lugares e como esses comportamentos podem ressurgir e se incorporar na realidade brasileira. Desinformação sobre fraude eleitoral, voto em trânsito, documentos necessários para votar, pesquisas falsas e alguns outros pontos que se repetem constantemente vêm sendo documentados por jornalistas dos Estados Unidos, México, Colômbia, Argentina e aqui no Brasil também. Por exemplo, no ano passado, um boato dizia que o José Dirceu tinha sido dono da Probank, uma empresa que prestava serviços ao TSE. Uma mentira semelhante apareceu na Colômbia, envolvendo o PSOE e um software de apuração eleitoral. Ano passado, no Chile, dados oficiais sobre locais de votação foram distorcidos para fomentar a ideia falsa de uma fraude eleitoral. A mesma retórica foi usada aqui no Brasil em 2022. E antes das pesquisas falsas alimentarem toda uma categoria inteira de desinformação aqui no Brasil, a mesma tática já tinha sido usada no México em 2021. São mentiras que,
quando não são repetidas diretamente, são adaptadas para as realidades locais. É tipo um vírus que muda, que se adapta para se espalhar de forma mais eficiente. E não é só dos Estados Unidos para o resto do mundo, não. O site NPR reportou agora em outubro que os ataques ao sistema eleitoral registrados aqui no Brasil nos últimos anos vêm sendo replicados pela extrema-direita dos Estados Unidos com mais intensidade agora em 2022. E a narrativa da eleição fraudulenta, sem provas ou dados concretos, serve não só para questionar o resultado no dia que ele sai, mas também norteia o ecossistema desinformativo nos anos seguintes, porque na cabeça de muitos conspiracionistas, aquele governo eleito democraticamente nunca vai ser um governo legítimo. Isso tá acontecendo aqui no Brasil agora, enquanto você assiste esse vídeo. Conspiracionistas vêm tentando descredibilizar o processo eleitoral, se valendo de mentiras que são recicladas e adaptadas de outros países e de eleições anteriores. Vamos de mais um exemplo. No dia 1º de novembro, agora, circulou um boato sobre um tal de um artigo 142 da Constituição Federal, que supostamente diz que o presidente deve ficar em silêncio por 72 horas depois do resultado, para só depois desse período pedir intervenção dos militares com o apoio popular. Esse boato surge primeiro para justificar a demora do Bolsonaro em reconhecer a derrota no segundo turno e em grande escala para fomentar uma narrativa golpista. O artigo 142 da Constituição não fala nada disso. Tudo que ele faz é reconhecer as Forças Armadas enquanto instituição do Estado republicano. É só isso. Mas veja só, não é a primeira vez que essa historinha aparece nas nossas vidas. Esse mesmo artigo já tinha sido citado anteriormente em 2019, em 2020 e em 2021 com o mesmo objetivo: respaldar uma narrativa de intervenção militar. A gente chama esse fenômeno de, veja só, desinformação zumbi. Mentiras que ficam voltando e voltando, mesmo quando parece que elas já morreram. Então, se você pensa que com o fim do ano eleitoral, os velhos boatos dão lugar aos novos, eu te trago novidades. A tendência é que os mortos continuem andando por aí. They're coming to get you, Barbara. E a gente já tá vendo isso acontecer agora. Em outubro desse ano, circulou um tweet falso atribuído ao Lula, em que ele dizia que ia bloquear as poupanças para manter o Auxílio Brasil durante o seu mandato. Esse tweet não existe, nem nunca existiu, mas o bloqueio da poupança é um boato que se espalhou durante todos os mandatos presidenciais desde o governo FHC. E sobre o Lula, especificamente, sempre volta aquela história de que ele vai confiscar os bens das pessoas, que ele vai entregar quartos de casas próprias para movimentos sociais, que o filho dele é acionista da Petrobras, que ele é dono de um frigorífico e muito mais. E claro, para deslegitimar o mandato de um presidente eleito, a principal estratégia é questionar o processo eleitoral como um todo. Desde, por exemplo, alegar fraude nas urnas, a colocar em suspeita a própria candidatura do Lula. Em outubro desse ano, por exemplo, um boato dizia que o candidato petista estava em liberdade provisória. Mentira. Um outro dizia que ele usava tornozeleira eletrônica. Mentira também. E opositores do Lula chamavam e ainda chamam ele de descondenado. Uma palavra que sequer existe, muito menos é um termo jurídico aplicável à situação judicial do Lula. Mas evocar essa situação judicial como algo suspeito ou questionável é parte dessa grande narrativa em torno de um presidente eleito que, segundo conspiracionistas, não deveria ter sido eleito ou não deveria nem começar a governar. Uma situação semelhante aconteceu nos Estados Unidos durante o mandato do Barack Obama, em que duas grandes mentiras eram difundidas. A de que ele não tinha nascido nos Estados Unidos e de que ele, na verdade, era muçulmano. Tudo mentira, beleza, mas o que fica subentendido aqui é que essas informações falsas deveriam invalidar o mandato de um presidente eleito. Isso deve aparecer de diferentes formas no ano que vem e a gente vai ter que ficar de olho. A gente está acompanhando nas últimas semanas como a desinformação pode ser instrumentalizada para fomentar narrativas golpistas e antidemocráticas. Identificar alguns desses padrões pode ser uma ferramenta estratégica para conter a propagação desse vírus. É para isso que a gente está aqui. Foi para isso que a gente produziu essa série de vídeos. Para que você aprenda a identificar esses padrões e também consiga sozinho identificar e combater uma desinformação. Filho a gente cria pro mundo, né? Estamos encerrando essa temporada, mas o trabalho não acabou ainda não. Continua atento aqui nas redes do Aos Fatos, adiciona a Fátima no WhatsApp, no Telegram e até a próxima.